crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. Meu nome é Jonas, eu vou estar apresentando essa aula de hoje e o assunto que nós vamos ler hoje é sobre a história de Esdras. Vamos saber mais sobre quem foi ele e o que ele fez e qual o papel dele na história que a Bíblia nos apresenta. Vamos lá? Bem, o texto que nós vamos usar de base hoje se encontra em Neemias, do capítulo 8, do 1 até o verso 12. Hoje nós vamos aprender sobre essa história, mas primeiro vamos aprender com as músicas? A história que vamos aprender hoje na Bíblia conta sobre Neemias e Esdras. Se passam nesses dois livros que estão na Bíblia. Só que antigamente esses dois livros eram um único livro, mas com o tempo foi separado para poder ajudar a gente a entender melhor a Bíblia. A história começa com o exílio do povo de Israel na Babilônia. Exílio? Babilônia? Professor, o que é isso? Bem, exílio é quando as pessoas são levadas da sua terra natal, quando elas são expulsas da sua terra natal e proibidas de voltar. O povo de Israel passou por um momento assim, onde os babilônios tiraram eles do lugar onde eles estavam e levaram eles cativos, presos para a Babilônia. A Babilônia era um império que existia há muito tempo atrás e que dominou o povo judeu. Prenderam eles, destruíram as suas cidades, destruíram seus templos e levou uma boa parte do povo embora. Os babilônios pegaram e dominaram o povo de uma maneira que ensinassem a eles a tradição, a cultura e os valores babilônicos, para que eles se esquecessem de quem eles eram. O objetivo deles era ensinar o aramaico, que era uma língua que o povo babilônico falava. Bem, como que isso seria hoje? Imagina você que a China vem e domina o Brasil. E daí expulsa os brasileiros da terra, da sua terra, e
levam eles lá para a China, e lá a gente é obrigado a aprender a falar chinês, e aprender as tradições chinesas, e viver do modo de vida chinês, e proibidos de voltar para o Brasil. Imagina que coisa doida, né? Bem, isso aconteceu com o povo judeu. Após 50 anos do povo judeu vivendo lá na Babilônia, o povo então foi permitido voltar, retornar de volta para sua terra. Esse livro de Esdras e Neemias, que conta essa história, ele é dividido em 3 partes, e cada parte dessa conta a história de um personagem que ajudou o povo a voltar da Babilônia para a sua terra, Jerusalém, lá em Israel. Bem, o primeiro personagem é Zorobabel. Ele foi responsável por reconstruir a cidade de Jerusalém e restaurar o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. O segundo personagem, que é o que a gente vai estar falando mais hoje sobre ele, é Esdras. E Esdras ficou responsável por restaurar a vida espiritual do povo de Deus. E o terceiro personagem, nós não vamos falar sobre ele hoje, mas fica aí uma dica para vocês poderem ler e conhecerem melhor a história dele, é o Neemias, que ficou responsável por reconstruir a muralha que existia ao redor de Jerusalém. Ele ficou responsável pela restauração dos muros de Jerusalém. Hoje nós queremos aprender algo muito importante com a história de Esdras. Por isso eu preciso que vocês prestem muita atenção. Você está ligado? O povo que havia retornado do cativeiro da Babilônia estava muito desanimado, muito triste. Mas por que eles estavam assim? Não somente porque eles haviam sido levados embora do lugar onde eles moravam, mas também agora que eles haviam retornado, eles estavam passando por um momento de muita seca, um momento onde as colheitas não estavam muito boas, estavam muito ruins. E além disso, eles estavam sendo invadidos por povos vizinhos. Esses povos eram o povo samaritano, que acabava invadindo a terra e oprimindo o povo com perseguições. E isso estava fazendo com que o povo fosse se sentindo cada vez mais triste, sem esperança, achando que eles então seriam destruídos de uma vez por todas. Além da pobreza, da perseguição, o povo havia perdido o seu contato com a sua história, com o seu passado. Eles por terem sido levados para a Babilônia, eles perderam muito da sua origem. Esqueceram de como se falava o hebraico tradicional, esqueceram de como ler na língua hebraica. E as pessoas que nasciam da Babilônia, que eram descendentes de judeus, já aprendiam desde crianças a falar o aramaico. Então, todos esses fatores juntos estavam fazendo com que o povo se sentisse muito mal. Então, quando Esdras fica sabendo sobre tudo isso que estava acontecendo, ele fica muito triste e ele entende que ele vai ter que começar do zero a poder restaurar aquela nação, ensinando a eles como ler a palavra de Deus, ensinando a eles como orar, como buscar ao Senhor. E principalmente como falar a língua hebraica. Quando Esdras e Neemias também ficam sabendo sobre o que se passou com o povo, eles choram, eles se entristecem, eles ficam muito tristes. Mas Deus não deixa a situação desse jeito e levanta Esdras e Neemias para irem até lá e restaurarem tanto as muralhas quanto a espiritualidade do povo. Embora o povo se sentisse desamparado, Deus, Ele nunca permite com que o seu povo fique jogado ao léu. Ele sempre cuida do seu povo, Ele zela pelo seu povo, e por isso Ele levanta homens e mulheres responsáveis por restaurar aquela nação. E Esdras ficou responsável por restaurar a identidade do povo de Deus. Ele queria preservar a tradição, ele queria preservar a palavra de Deus no meio do povo, que era uma coisa que eles haviam perdido no tempo que eles ficaram escravos na Babilônia. Então Deus usa ele para que ele pudesse ensinar as maravilhas de Deus e fazer com que o povo se lembrasse do porquê estavam ali. Daí você me pergunta, mas professor, quem que é Esdras? Quem que é esse cara? Bem, Esdras, ele era um escriba.
que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um funcionário do governo, ele trabalhava para o governo babilônico e a sua principal função era de traduzir escritos de outros idiomas. Ele tinha a função de fazer anotações, de registrar dados numéricos. Ele era alguém que trabalhava com funções administrativas. Então ele era alguém muito inteligente, uma pessoa que tinha muito conhecimento, era alguém que entendia da lei de Deus. Quando Esdras volta para Jerusalém, ele leva consigo uma cópia da Bíblia, ele leva consigo uma cópia das leis de Moisés para poder ensinar ao povo no idioma hebraico, que era uma coisa que o povo fazia muito tempo que não tinha contato com a palavra de Deus. Então ele passa a ensinar, ele passa a explicar ao povo sobre as tradições, sobre as festas que eles tinham. E Esdras amava ensinar a palavra de Deus, era uma coisa que ele gostava de fazer. Então chega um momento que é muito aguardado, um momento esperado. Era um momento onde ia ser uma grande festa de inauguração, porque o templo de Deus havia sido restaurado, reconstruído, e o povo chama Esdras para que ele pudesse ensinar a eles. Então todo o povo se junta e se une para poder celebrar a festa de inauguração do templo. E fazia muito tempo que eles não se reuniam dessa forma, para celebrar, para ter esse momento super especial. Então o povo chama Esdras para poder ensinar a eles. Eles constroem uma grande plataforma de madeira para que ele pudesse chegar lá em cima e falar com todo o povo de uma forma com que todos pudessem ouvir.